Oi, dessa vez eu quero te introduzir a um outro conceito. Provavelmente vai estar relacionado com o vídeo Reino Babilônico, Reino Messiânico, porque eu vejo relação entre eles aqui. Então, você conhece esse símbolo? Ele é o símbolo do infinito, certo? Esse é um símbolo antigo e até hoje usado, o símbolo do infinito. Entende? E esse seria o símbolo da eternidade, meu entendimento. Sem princípio, sem fim, continuamente. E esse aqui fala para mim desse cruzamento aqui que há aqui nesse ponto. E em que é como se essas partes nesse ponto em que elas têm uma intersecção aqui, houvesse deflagrando a batalha. Entende? Nesse ponto aqui, nesse aspecto aqui. Em que há uma e outra coisa se sobrepondo nesse mesmo espaço, nesse mesmo lugar. Que se esse círculo aqui fosse entendido como a eternidade e que esse esse ponto tão incomum, que é o cruzamento dessas duas partes daquele todo, acabou por ser o tempo, seria o tempo, não é? Porque aqui sobre a Terra realmente estamos sob a influência de duas coisas, que é o poder de Deus e o poder do diabo, né? que se manifesta de diversas maneiras. Tá? Mas então o que eu queria, o princípio é esse, é de que no estarem cruzados essas coisas aqui, você observa pelo desenho principal aqui que houve esses pontos em que houve um cruzamento, em que houve uma mudança. Nesse caso aqui, o próprio coração do homem que começou a nascer pela carne tem uma inclinação má. Veja, ele é representado por um corvo, ele tem uma inclinação, ele tem um apetite ruim. Ele deseja coisas ruins. Entende? Pela forma como as coisas vieram a ser, quando tudo no princípio era a árvore da vida, não havia mal nenhum, em parte nenhum, tudo era santidade, tudo perfeito, sabe? E de repente, o homem tomou seu caminho, fez sua escolha, saiu da presença de Deus, desceu as escadarias dos céus e foi viver sua vida carnal e natural, pela ciência e tudo mais. Representamos aqui, apareceu uma figura que não existia antes, que é a morte. Ela existia como uma hipótese. Se você fizer isso, então acontecerá a morte. Certamente morrerás. Mas até então não existia morte, era a eternidade. Então caímos nessa condição e aqui vivemos. E aqui, se aqui era a eternidade e tudo mais, esse vermelho aqui sendo o tempo. Então, da eternidade, Deus se manifestando no tempo aqui, na linha do tempo decorrente aqui, você vê o que Deus fez através da Bíblia, através do tempo e tal, como que ele foi trazendo e falando pelos profetas, era o que? A eternidade ungindo aqueles profetas lá, era aquele Deus sobre todos, o Pai, ungindo aqueles profetas lá e eles falando pelo Espírito e condenando a sua religião e tudo mais, e trazendo juízo sobre a terra. E todos eles falando sutilmente daquele que viria, o primeiro que foi prometido, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, que por fim, depois de muito ser dito sobre ela, que ela seria a semente de Abraão, que então ela viria pelos lombos de Israel, não é? E depois pelos lombos de Davi.
né, foi dito dele que dali ele levantaria o seu trono e tudo mais. E quando ele veio, o Cordeiro de Deus, ao qual toda a história mencionava, cada cordeiro imolado lá, sacrificado no templo, referia-se a esse cordeiro que viria e morreria, um inocente, sem culpa, mesmo assim morrendo. Por quê? Porque era o meu, era o seu pecado, era a sua e a minha culpa. Por isso ele morreu, por isso ele recebeu o salário de pecado, mesmo não tendo pecado, porque os meus pecados estavam sobre ele. Os seus pecados estavam sobre ele. E ele pagou a dívida por nós todos. Pagou a do mundo inteiro e ainda sobrou troco. Tão grande preço ele pagou, o próprio Deus vindo, se fazendo homem, recebendo no seu peito as flechas que traspassariam cada um de nós. Foi o que ele fez. Mas então se nota, há um cruzamento nesses lugares, que aqui foi quando a eternidade cruzou com o tempo, quando a eternidade se fez participante do tempo e nasceu aqui como um ser humano participante do tempo, entendeu? Mas nele habitava corporamente toda a plenitude da divindade. Então veja, os céus e terra se tocando aqui, nesse ponto de intersecção, você percebe? Então, se você toma isso daqui como uma parte circular daquela, você vai perceber que você tem aqui o símbolo da sua infinito. Entende? Como se dentro dele houvesse um fluxo que realmente pudesse ser de duas coisas. Entende? Que elas se interpondo cria toda essa situação que estamos vivendo aqui dentro do tempo, exercendo duas forças sendo exercidas sobre nós. Uma celestial, uma outra carnal. Entende? Mas o que eu quero que você observe é que ao cruzar, porque se essa era a eternidade, como uma balança, tudo equilibrado, mas então ao cruzar uma e a outra, elas se sobreporem nesse ponto aqui e haver então um ponto de em comum entre elas que não se tocariam, nesse ponto elas nunca se tocariam. Mas por conta dessa cruz, ou dessa. É como se você pegasse uma correia de tanquinho e torcesse ela, ela vai criar um cruzamento num ponto entre ela, que ela se sobreporá, entende? Mas o que acontece também ao torcer ela para fazer isso é que a parte de cima vem para baixo e a parte de baixo vai para cima, e então há uma inversão. Dessa parte de cá há uma inversão. A parte que for torcida na realidade, né? Porque ela poderia, se ela fosse torcida a parte de cá, haveria uma inversão, mas nesse caso aqui elas estão colocadas nessas cores só para você notar a inversão dessa parte. Por isso que daqui tem outras duas, porque essa parte aqui ela tá fixa e essas duas aqui realmente foram torcidas, então a de cima veio para baixo e a de baixo foi para cima. Entende? Somente para isso essas cores estão aí, só para você notar e poder imaginar melhor, ver melhor o que acontece. Então, há uma parte em algum lugar sobre todas essas coisas aqui na Terra que tem uma inversão nisso daí, que está justamente invertido, está de cabeça para baixo. Entende? Se eu pegasse aqui, melhor, peraí. Somente duas cores para você compreender então melhor, né? Você tem a parte de cima dela e a parte de baixo. Então, trazendo a parte de cima de um lado para baixo e a de baixo para cima, ou seja, torcendo ela, você vai criar um cruzamento aqui. Uma intersecção entre esses dois pontos que a princípio não se tocariam. Mas por conta dessa torção que aconteceu, elas se tocaram, então manifestou-se uma intersecção entre essas duas partes nesse ponto, e onde há então um embate entre o exercício de cada uma delas. Que viria a ser isso daqui, o cruzamento entre elas. Percebe? Mas houve uma inversão aqui. Note, se você faz aquele quadrado, quadriculado, tão conhecido lá da maçonaria, você observa isso, que azul, azul, branco, branco, eles se repetem, mas não exatamente, percebe? Veja,
Se talvez tivesse um enfrentamento entre duas oposições de qualquer coisa, representadas dessa maneira, o branco e o versus preto. E o que você percebe é que há uma confusão total quando eu pego essa parte e inverto ela. Agora ficou tudo confuso, porque parece que tudo é a mesma coisa e ao mesmo tempo sabe-se que não é. Percebe? Mas cada lado, que a princípio era esse. Então, note isso. Então, note o que acontece. Então, primeira coisa, aparentemente há um embate entre duas hipotéticas forças de qualquer coisa. Entende? Uma oposição aqui. Há como que um enfrentamento pelas cores e pelas... Eles são opostos. Certo? Muito bem, transferir isso aqui para cá. Agora, aqui, aquilo que acontece, uma torção. Uma torção. O que é toda a questão no mundo? O que é todo pecado? Todo pecado é uma perversão da verdade. Então, o pecado não foi criado, não. O que foi criado foi a verdade. O pecado foi o que surgiu em decorrência da perversão da verdade. Que se iniciou no céu, porque houve batalha no céu e tudo mais. Mas houve uma perversão. E aqui nós estamos falando de uma perversão. O que é a perversão que está acontecendo aqui? Há uma torção. Representada nisso daqui. Uma torção, sabe? Como se você tivesse aqui uma correia de tanquinho e você torcesse ela. Se você tivesse disposta ela pintada dessa maneira, você notaria isso daqui, que a parte que era a parte de embaixo, ela veio a ficar em cima. E a de cima veio a ficar embaixo em um dos lados. E claro, de um dos lados ela permaneceu exatamente como ela é. Mas de um outro lado ela está às avessas e de cabeça para baixo. E em algum aspecto as coisas são dessa maneira. Entende? Como você também vai notar que a figura ela se espelha nesse sentido aqui. Ela se espelha. Nesse aspecto aqui, ela já não se espelha. Você nota? E é claro, nesse sentido aqui, ela já não se espelha. Ela é como se fosse um oposto de um do outro. Mas nesse sentido aqui, elas são o mesmo, só que espelhando. Já por conta dessa torção, há toda uma confusão, porque então ela está espelhando o que é o oposto dela. Percebe? Uma confusão que me leva sutilmente a crer que dessa maneira é construída a nossa prisão mental, intelectual, que nos prende nesse corpo e nas regras dessa vida e tudo mais. Que nos ilude, que nos faz pensar que é isso daqui que é o real, que é isso daqui que é a vida, quando na realidade a vida veio de lá e apenas se manifestou em um corpo cuja frequência de atuação atua com as coisas materiais. E, portanto, a partir desse corpo, vemos as coisas materiais, nos identificamos dentro dela e atribuímos a nós mesmos valor dentro dela e por esses valores vivemos o Éden satânico, como que o diabo está trabalhando em inverter e subverter o que Deus fez, até o ponto de que ele por fim colocará a mulher como cabeça das coisas, compreende? Nisso ele está trabalhando desde o princípio. Então há uma inversão acontecendo. E veja, e se aqui era em cima, está embaixo. Se aqui era embaixo, está em cima. Se essa fosse a eternidade, então por conta de tudo que aconteceu, houvesse então esse embate lá no céu e tal, e aí então disso resultasse
o enfrentamento dessas forças em um certo ponto de intersecção, que seria o ponto do tempo, por assim dizer, onde as coisas estão se passando. Mas dentro desse espaço há uma coisa que cria toda uma, porque isso aqui pode ser representado, se você nota aqui, ó, vermelho, vermelho, roxo, roxo, vermelho e roxo são opostos, 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 entende? Nesse caso aqui não, era roxo e roxo, é claro, ele é oposto ao vermelho aqui, mas de um outro lado ele estaria como que associado, né, de uma mesma natureza, entende? Nesse sentido, e só nesse sentido eles seriam opostos, mas nesse ponto aqui, de todos os modos, eles são opostos. O que nós estamos tentando representar aqui, com esses quadradinhos que você vê lá na maçonaria e tudo mais, né? Que é o enfrentamento dessas forças e a mesma natureza entre eles aqui, mas que subvertidos e permeados uns pelos outros, resulta nisso daqui, uma coisa muito mais confusa ainda, que você não sabe, é a direita da esquerda e a esquerda da direita. Você está entendendo? Isso aqui seria para assim, isso aqui é, para começar, eu imagino que isso aqui seria, vamos exemplificar isso aqui como partidos políticos, né, ideologias, assim, ó, a direita, a esquerda. Entende? Agora, a direita na esquerda e a esquerda na direita produz isso daqui, que seria a direita da esquerda e a esquerda da direita. Entende? Que cria um cenário que você quadricula isso daqui tudo e visse isso de longe, isso aqui se torna um cinza. Porque é claro que são pigmentações brancas e pretas, mas de longe, visto pelo olho humano, onde ele não vê esses pontículos, mas ele vê de longe, vê tudo junto e tal, ele vê cinza. Se misturando. Entende? E aí também é onde você observa que é permeado, né? Eu tô falando de permeado, então eu tô falando de lobos em peles de cordeiro. Tô falando de você, que seria esse lado de cá, permeado por aqueles lá, fazendo parte de você e você não sabendo e pensando que você é um todo e que você é aquele que era lá no começo. E você do lado de cá, permeados por esse lado de cá, e você não notando que dentro de você mesmo é assim, e você pensa que você é como você começou lá assim. E vocês mantêm esse embate quando na realidade vocês estão permeados uns pelos outros. Que chegam a ser realmente a mesma coisa de um certo ponto de vista. Entende? Aquilo que era realmente diametralmente oposto chegou a ser igual, a não ser por um aspecto que eles estão invertidos nesse sentido aqui, como você pode notar as inversões lá, ou nesse sentido, se você preferir. Mas tá aí uma hibridização. Entendeu? Talvez esse quadriculadozinho deles signifique isso, hibridização, mistura. Tá certo? E há um cruzamento aqui, ó, como você pode notar. E que as naturezas são as mesmas nesse sentido, e mesmo nesse sentido, mas inicialmente elas eram nesse sentido. Elas eram as mesmas aqui. Havia sim um ponto de intersecção entre elas. Se fôssemos falar da natureza das coisas, aí então teria um ponto entre esse e esse que seria realmente entre esses dois extremos nesse círculo, uma intersecção entre eles aqui, mas não é uma difusão de um para outro, eu diria. E essa difusão talvez fosse justamente o arco-íris. Daqui para lá até lá. E isso seria, por assim dizer, o que representaria, por assim dizer, a eternidade. E aí, considerando, né, esse arco-íris bem aqui,
né, que é o que transide dentro daquele um só, que é isso daqui, de um ponto ao outro, mas ele disse, eu e o Pai somos um, de fato ele era, porque ele é parte inclusive do todo. Entende? E nele habitava o todo, e ele estava no todo. Bom, então era disso que eu queria falar, dessa inversão que acontece aqui, desse lado de cá, que eu diria que representaria, assim, talvez, esse ponto aqui como um marco, como um espelho, e um lado dele o reflexo, que é igual o espelho que você vai ver, o espelho também faz isso, certo? Ele inverte. Porque você estende a sua mão direita para cá, e ele estenderá a mão dele, que em reflexo a sua, para cá, mas aí no caso dele, do ponto de vista dele, não é a mão direita que ele está levando, é a mão esquerda que ele está levando lá. Entende? Então, a própria ótica e a lei da ótica e tudo mais, falando desse princípio que microscopicamente, em uma forma de lei, está ocorrendo. De uma inversão. De uma reflexão. Entende? E é disso que eu estou tentando dizer, que aqui há uma reflexão de qualquer modo, que essa lâmina da água aqui nessa representa justamente esse ponto. Que um batismo seria realmente, o batismo seria negar-se a si mesmo dessas coisas naturais, porque esse vermelho aqui está representando o seu ego. Quão mais no topo disso você está, quão mais egoísta você tem sido para estar lá. Acumulando, acumulando e acumulando, se cercando de bens materiais e se garantindo por eles, subjugando os seus irmãos e tudo mais, pela importância que você deu a essas coisas, essas bugigangas aqui. E aqui assim, eu posso imaginar todo mundo tentando subir uns sobre os outros para poder alcançar, pisando literalmente uns nos outros, com cravos e tudo mais, para tentar chegar àquele topo lá, entendeu? Para ter as coisas mais extravagantes, que tem uma indústria aí que trabalha no sentido de criar coisas extravagantes, onde somente os bilionários podem gastar os seus bilhões, porque é para dar algum sentido eles terem algum dinheiro, todo esse dinheiro, é para eles terem com o que gastar eles todos, para justificarem, senão as pessoas começavam a perguntar o que eles fariam com tanto dinheiro. Mas se há patamares a eles alcançarem, então justifica eles estarem guardando eles. Eu ainda não comprei minha ilha. Sabe? Então você tem que descer isso daqui, porque você vai entender então que essa inversão é justamente essa inversão que está acontecendo aqui. Se você traçar uma linha bem aqui, que separa isso aqui, você tem os quadriculadinhos lá, por assim dizer. Não é? Os 4 quadradinhos. E uma inversão aqui em relação aqui. Então essa aqui, vamos colocar assim, as coisas do ego, é as coisas naturais, é as coisas deste mundo, que está organizado de uma forma natural, que explora o ego das pessoas, explora os próprios defeitos delas, explora a ganância delas, explora a vaidade delas, entendeu? Explora o cuidado próprio delas consigo mesmo, de sua imagem, explora o fato dela querer desejar egoisticamente essas posições e as vantagens que elas produzem. Através disso, o nosso sistema em todos os lugares está organizado. Em busca de posições, angariando um melhor nível, um melhor nível, um melhor nível. E de tantas sessões, você nunca chegará lá. E se você chegar, puxa, você estará aqui no pior lugar que você poderia estar, onde estão as pessoas mais carnais da Terra. As pessoas menos espirituais, as pessoas com os níveis de sentimentos mais baixos, totalmente materialistas, egoístas. E assim, em menor escala, somos nós. Você fica pensando, os Illuminati, e nós também somos em pequenas escalas, mais ou menos isso também. E devemos estar nos policiando e tudo mais. Estamos também vivendo por essas bugigangas aqui. Estamos fazendo
tudo que podemos para conseguir mais um pouquinho daquilo que vai nos levar para o buraco, para mais distante de Deus, que é o dinheiro. Mas há uma inversão, e você vê, essa aqui são as grandezas da vida, que o homem vai galgar, desde pequenininho ele está pensando se ele vai ser um jogador de futebol, ele pensa naquele que era o melhor que apareceu na televisão, aquele que tinha a vida melhor, aquele que, nossa, eu vou ser que nem o Ronaldinho. Daí saiu um outro Ronaldinho, falou, oh, eu vou ser que nem aquele outro Ronaldinho. Daí um outro melhor apareceu, não, que eu vou ser que nem aquele. Porque eu quero ser como aquele que é o melhor, ou seja, eu estou sempre olhando para essas posições altas aqui, das montes, sempre tratando de conseguir um melhor lugar, e nunca vai haver um ponto que eu vou chegar onde vai falar assim, não, chega, que não há melhor lugar. Sempre vai haver um melhor lugar para você subir. Eles trabalham constantemente em criar novos degraus para você ter que continuar e continuar. Não se preocupe, eles mesmos desvalorizarão o seu próprio dinheiro até que você precisará continuar ganhando e ganhando, para ele não ir desvalorizando. Mas então isso aqui trata do seu ego. É disso que é um gráfico e trata-se do seu ego. Então observa muito bem isso daqui. E esse aqui é o seu ponto zero. Tá certo? E você deve vir dessa parte egoística aqui, onde todo mundo vive, você nasce pensando em dinheiro. Seus filhos, você dá um chute na bunda deles com 5 anos de idade. Vai estudar, você vai precisar trabalhar, você precisa ganhar dinheiro. Porque sem dinheiro você não faz nada nesse mundo. Tudo é pelo dinheiro. Então quem tem dinheiro também tem uma varinha de condão. Ele realiza o que ele quiser, porque tudo funciona à base de dinheiro. O próprio combustível que move o mundo, ele é o próprio proprietário do combustível. E as pessoas devem descer dessas alturas egoístas, se fazerem nada, se humilharem e humilharem, até se mortificarem aos seus próprios egos, até irem a zero, onde você encontrará a cruz de Cristo bem aqui. E deve fazer força no sentido de entrar no reino e continuar pressionando e morrer literalmente para tudo o que você é. Todo o seu ego, tudo aquilo que você pensa de grandeza ou alguma beleza, aí está a inversão que você diria. Você diz belo, bonito, a moda diz belo, bonito. A Bíblia diz, nele não havia nenhuma beleza para que o desejássemos. Veja, ele é contrário, ele é avessas a esse mundo. É por isso que você nunca acerta ele. Ele é as avessas desse mundo. Você fala em grandeza, você pensa, Deus com certeza está lá no alto desse negócio. Deus não está. O inimigo está lá no alto desse negócio. Deus está do outro lado, inclusive, de tão pequeno, de tão humilde, de tão dócil que ele tem sido. Ele está aqui, ele disse, os grandes lá, na verdade os menores aqui, então vai vendo, os menores aqui, eles realmente são grandes lá. Compreendeu aqui? Grandes lá. Em relação a ele aqui que está do outro lado. Esse lado aqui está invertido. Ó. Você compreendeu? Então ele disse, os maiores aqui, eles são nada lá, mas os menores aqui, eles são grandes lá. Então, quanto menor você se faz aqui, é quão grande você se faz lá. Perceba que nesse mesmo sentido você começa a crescer em Cristo a partir da sua morte para si mesmo aqui. E o que é isso aqui se não uma cruz? Nesse ponto aqui é uma cruz. Onde isso aqui volta para o seu devido lugar. Isso aqui é desinvertido então, do jeito que ele era. Que aí você vai estar olhando do jeito certo, você vai estar olhando para a simplicidade. É para a humildade e simplicidade nas coisas. Você não vai estar dando valor às bugigangas do homem, o que eles podem fazer com suas varinhas de condão. Você vai estar dando valor ao seu irmão, a Deus, que é o Pai, e aos seus irmãos. Entende? Descendo aqui, se humilhando. E o que é ser subbatizado? Isso aqui é a água, né? A água da vida, vamos exemplificar. Então o que seria? Seria você vir realmente e se submergir na simplicidade. O que ele disse para aquele jovem rico lá? Que eu tenho, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ele disse, sabes o que fazer? Cumpre os mandamentos. Ele disse, tudo isso tenho feito desde a minha mocidade. Ele disse, falta-te ainda uma coisa.
Vai, toma tudo quanto tens, dá aos pobres. Então segue-me e terás tesouro no céu. O que era o ato dele de pegar o que ele tinha, que era em abundância, que ele até é bênção de Deus, foi Deus que deu aquilo para ele. Alguns dizem, mas Deus tem me abençoado, não posso ter os bens que Deus tem me abençoado. A Bíblia diz que Jó, quando ele tinha, ele ajudava todo mundo em torno dele. Entende? Então, seria suprir aquele que não tem, você tem demais. Às vezes até Deus te abençoou, mas para você fazer algo com isso em relação às pessoas que estão no seu entorno. Não é para você acumular, porque contra isso a Bíblia fala demais. Acumular, você que ajunta tudo e vai ajuntando como se você fosse ficar sendo o único dono da terra. Bom, a palavra de Deus contra você. Entendeu? Mas o que ela está dizendo para aquela pessoa lá? Vai e entrega tudo isso, dá aos pobres, então segue-me e terás um tesouro no céu. Porque essa grandeza sua aqui, na realidade, para Deus, aí o que seria a inversão? Do ponto de vista de Deus, porque o nosso está invertido. Então você nota que essa parte superior aqui é a parte do mundo natural em que vivemos. E as grandezas desta vida, na verdade, são pequenezas para Deus. Que é aquilo que todo ego está buscando, que é o brilho próprio, que é a fama, que é a fortuna e o que ela pode trazer no sentido do seu ego, daquilo que é o seu eu, fazer de você em relação às pessoas por aquilo que o dinheiro vai poder realizar através disso. Então todo mundo buscando dinheiro, todo mundo está buscando posições em relação àquele dinheiro. Lugares em que eles vão ter acesso àquele dinheiro e maximizar suas varinhas de condão. Para comprar todos os tipos de bugigangas que vão ser apresentados como que valor para aquele papel, aquele dinheiro. Para você se ocupar delas. É como um joguinho que não tem valor nenhum, é uma coisa digital até. E ao mesmo tempo você passa horas e horas angariando pontos para adquirir isso, para adquirir aquilo. E eles só tem que criar novos bugigangas. Entende? E você vai realmente ganhando mais pontos, você fica mais forte, você ganha mais pontos, mas ainda não é suficiente, porque está tudo se tornando obsoleto, eles estão lançando constantemente novas e novas ferramentas e armas e tudo mais, na medida que você cresce também você fica obsoleto. Certo? Eles ganham seus dinheiro produzindo bugigangas que a princípio você não precisa para viver. Entende? Se você se contentasse com uma vida simples, você hoje não quer. Essa loucura e tal. Quando a coisa apertar, realmente você vai ter desejado e ter ido embora. Você verá que não havia necessidade de você permanecer aí. Que é o que eu tenho dito. Falou, olha, se a economia quebra, e como é que vai fazer? Se quem planta, faz as plantações das coisas, não vai ter lucro com isso, quem é que vai trabalhar de graça? No mundo do dinheiro, não é? Nós devíamos trabalhar aqui com estoques dentro do país. Mantendo os armazéns cheios, mas manter o nosso fluxo de negócio não sujeito a grandes variações, mas pequenas variações e longos prazos, porque teríamos um controle interno. O abastecimento de grãos está no seu máximo, o que mantém a nossa quantidade proporcional suficiente e mantém os nossos preços comodamente aquietados. E o que excede ao que tem o armazém, o tempo que ele demora para ser consumido e que para não se perder, mantendo isso, e o excedente você pode tratar de exportar. Mas aquilo que mantém o nosso povo aqui e aquietado dentro de uma faixa de custo que é o que consegue fazer todo mundo comer bem, então deveria ser priorizado para garantir que não vai faltar assim de uma hora para outra. Deveria ter alimentos aí para alimentar o país. Aos poucos você conseguiria isso, né? Você manter esse armazém e tudo mais, para alimentar ele por algum tempo, um tempo médio que se acha, né, julga necessário para de um ponto zero tomar ação no sentido de produzir alimento e chegar ao ponto em que ele vai estar colhendo aquele alimento. Deveria ter uma via. Mas voltando, então é esse arrependimento. É se esquecer das coisas desse mundo e dessas grandezas e esses lugares altos. Lembra dos lugares altos ditos na Bíblia? Desses lugares altos. Porque esses aqui, tão carnais eles pisam em todo mundo para conseguir o que eles podem e tudo mais. E a Bíblia diz, escapou a eles Deus por conta disso mesmo.
Porque Deus é tão humilde. Entende? E ele disse: graças te dou, ó Pai, por ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelastes aos pequeninos que aprenderão. Aos pobres. Foi isso que ele disse a João Batista. Vai, diz que o evangelho está sendo pregado aos pobres. Porque são os pobres de espíritos que verão o reino de Deus. Entende? Porque eles estão mais próximos do reino de Deus do que aqueles grandes lá. Porque eles aqui faltam tão pouco para eles deixarem e abrirem mão desse mundo, das coisas desse mundo, das importâncias desse mundo, para viver realmente o que se devia, que era viver sob a unção e o cuidado de Deus e ser um instrumento na mão de Deus e Deus cuidar de você. Entendeu? Prover para você o seu amanhã. Entende? Então esses pobres podem fazer isso. Aqui entre os pobres há muito mais amor, há muito mais compreensão uns com os outros. Nem todos estamos engolindo todos quantos podemos, entende? Você ainda preserva uma certa proximidade, porque você ainda se relaciona com a pessoa, você ainda, sabe, você muitas vezes se vê na condição dela e você entende ela muito bem, porque você realmente também vive com ela as mesmas coisas que ela está vivendo. As dificuldades dela, então podemos compadecer uns dos outros. Podemos nos ajudar uns aos outros. E isso agrada a Deus, porque tem tudo a ver com isso. Quer dizer, você adora a Deus primeiramente sobre toda e qualquer coisa. E depois ao próximo como a ti mesmo. Como irmãos, então temos um Pai a quem nos dirigir, a quem devemos respeito e reverência e tudo mais. E temos irmãos a quem devemos amar, porque somos todos irmãos, na realidade, aqueles que são os filhos de Deus. São os filhos do mesmo Pai. E como sabemos que somos? Ora, pelos frutos conhecereis. Que tipo de fruto você produz? Você é uma vara de alguma planta que está recebendo seiva de algum lugar. Que tipo de fruto você produz? Você ama, você é paciente, você... Se não, você devia buscar, então, se ligar a uma outra planta. Ser uma rama de uma parreira, dar frutos da seiva dela, entende? Então, justamente as pessoas pensam, bom, eu vou me livrar dos meus problemas à medida que eu me torno um cristão. Negativo, na realidade você eventualmente encontrará muito mais dificuldade na vida, mas o caminho é esse mesmo. E tal qual as dificuldades se levantarem, assim, por sua fé, quietado naquele que cuida de você, você verá a Deus cada vez. Então, é quando os males são bens, porque na realidade você não tem vitórias sem lutas. Eles vêm justamente para que através deles você tenha vitórias, você conheça a Deus e aquilo te transforme como uma testemunha que você é agora do poder de Deus. Não crendo mais no que alguém falou alguma vez, ou que você leu em algum lugar, o que também é muito bom, e tudo isso contribui, mas você mesmo saber por si mesmo é o que faz de você uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Então você terá propriedade quando você disser. Você é testemunha por si mesmo, você creu nos testemunhos dos irmãos até o ponto de você ter o seu próprio, porque você precisa ter seu próprio testemunho, entende? E essa é uma vida de perseguição, ela era no princípio, agora a coisa se tornou normal, nós tornamos a religião do próprio Império Romano. Então ficou cômodo, mas até então éramos perseguidos. Que decidir-se ser um cristão não era uma questão de religiosidade, isso envolvia um risco de vida, inclusive, isso envolvia uma entrega total. Deixar todas as coisas. Jesus Cristo disse, se não deixardes tudo quanto tens, não podeis ser meus discípulos. Lide com isso, e alguém pensa, mas Deus abençoou o homem. Deu bênçãos, disse que se eles deixassem essas coisas, ele daria o dobro nessa terra, nessa vida e na vida por vir. No entanto, eles deixaram realmente todas as coisas para estar com Cristo. Abandonaram tudo para estar com Ele. Tomaram o caminho com os poucos desprezados do Senhor. Mas eu não vi nenhum deles enriquecendo em parte nenhuma. Entende? Por mais que isso esteja escrito lá, o que se segue é que nenhum deles terminou rico na sua parte nenhuma. Mas eles estavam mesmo ricos de pais, de mães, de irmãos, que eles deixaram porque eles tinham a maior família de todas e a mais sincera de todas. Era com amor divino que eles se amavam. Entende? Eu vi pessoas lá que foram abrindo mão do que tinham. E eu vi pessoas lá com simplicidade suficiente para tomar o que era recebido e dividir realmente como se devia, e aquilo chegar às mãos de quem precisava, até o ponto que todo mundo sanou a necessidade de todo mundo. E todo mundo tinha de tudo.
E ninguém tinha falta de nada. E a eles eram acrescentados aos milhares. Aos milhares. De quê? De gente que desceu dessa montanha aqui, que não está correndo mais atrás do topo dessa coisa, querendo alguma coisa daqui, como eles vendem, como que se você vier. Então é assim, tem um ganhador da loteria. Ele é o maior garoto propaganda do negócio. É toda vez que ele ganha, ele tem que ir lá e ele tem que mostrar ganhando prêmio, e a felicidade dele e tudo mais, e chorar ou qualquer coisa, porque ele é o que vende o próximo bilhete. Todos virão por aquele que foi mostrado que ganhou, e ninguém verá os bilhões que não ganharam, que fizeram inclusive o ganho daquele que ganhou. Entende? Porque no fim é tudo uma questão de pirâmide, e aí está outra pirâmide, que é esse negócio de loteria. Onde um vai ganhar, porque muitos vão sustentar aquele muito que ele vai ganhar lá. Porque é dali que virá, daqui de baixo, de todos que perderam, é que virá o montante que fará o ganho daquele que ganhou e de quem está operacionando, gerenciando. Isso aqui era um batismo. Era você descer desse seu egoísmo, morrer para si mesmo e apodrecer, passar para esse lado de cá e seguir crescendo em Cristo. O que é uma contradição, porque crescer em Cristo, para a visão natural do mundo, seria você estar realmente se diminuindo, se humilhando. E ele disse, os menores aqui são os maiores lá. Os últimos serão os primeiros. Você percebe aqui? Então, se essa é a visão distorcida e invertida que o homem tem das coisas, que ele está buscando as grandezas desse mundo, as belezas aparentes, quando Cristo disse nele não havia beleza nenhuma para que o desejássemos. Então a visão dele é o contrário. É por isso que os menores lá são os maiores, porque eles realmente estão crescendo na medida que eles estão diminuindo para essa visão natural. Percebe? Eles vão se tornarem os maiores. João Batista era um dos maiores porque ele era um do menor nos seus dias. Ele nem tinha nada que ver com a sociedade do seu dia, com as posições do seu dia, com nada do seu dia. Ele foi para o deserto quando criança ainda. Se afastou de todas essas coisas aqui. Veio de lá somente com a mensagem que Deus colocou no seu coração, chamar o povo ao arrependimento, a fazerem o que é certo, a deixarem de suas corrupções, a andarem direito perante Deus, porque o caminho devia ser preparado para que então o Messias viesse com a sua mensagem. E então, que tipo de vida nós deveríamos estar vivendo agora? Não deveríamos estar morrendo para nós mesmos, e à medida que fazemos isso, então a Bíblia diz que faz força para entrar no reino. Porque nesse sentido que não é fácil você se diminuir, que seria exatamente diminuir aqui, se humilhar, se fazer nada, ser o motivo do riso das pessoas, ser o motivo da chacota, o motivo do escárnio. Não é fácil, não é? Mas você tem que passar por aí. Você tem que se humilhar realmente. Você tem que ser como ele. Veja o que ele passou por você. Cusparadas no seu rosto. Bofetadas. Arrancaram-lhe a barba à força. Colocaram sobre ele uma coroa de espinhos. Fizeram festa. Ele disse, perseguiram a mim, perseguirão também a vós. Você pretende ser um cristão meia boca? Perseguirão também a vós. Perseguiram cada um deles depois. Mas todos eles, cada um deles, foi recebido na glória. Porque, como ele mesmo disse, importa muito mais obedecer a Deus que aos homens. Porque você deve temer não aquele que pode fazer mal ao seu corpo, mas aquele que pode fazer mal ao seu corpo e ainda lançar a sua alma no inferno. A esse sim nós devemos temer. Então, esse conceito eu queria que você aprendesse, que há uma inversão aí. Que frequentemente nós estamos olhando do ponto de vista carnal e natural, pelo prisma de onde olhamos, que é a sua própria sociedade, o mecanismo que mantém ela e tudo mais, o que nos justifica nossas ações. Porque essas são as vãs maneiras de viver que herdamos do nosso pai. Nascemos no meio disso e nem nos damos conta. E vivemos segundo a tradição de se viver, o melhor que sabemos. Então enviamos nossos filhos para as escolas, eles têm que fazer cursos e tudo mais, e vão passar aí 25 anos talvez, ou 20 anos, estudando todo dia, faz trabalho, corre para cima, corre para baixo, paga isso, paga aquilo, sabe? Fazer cursos e tudo mais. Para depois disputar uma vaga comum, porque já não tem como você acomodar todo mundo que tem um curso superior no mercado de trabalho, aí vai desvalorizando então todo esse trabalho, que é um grande trabalho, de muito tempo, de aprendizado e tudo mais, para por fim ser mais um, e não tendo lugar você começar a ser acomodado em posições inferiores e ganhar menos, e mesmo assim o valor
Não é como dizem, né? Não é por meritocracia. Você realmente fez, você foi lá, labutou, só que agora você não obtém o resultado que foi proposto há alguns anos atrás, quando realmente era poucos que formavam. Então você dizia, então você venha e estude, e os melhores empregos serão seus, e vocês terão uma vida assim e assim tão boa. Mas era naquele tempo que vocês precisavam atrair as pessoas. Agora já tem pessoas que estudam demais e todo mundo é até obrigado. Mas, no entanto, não há como acomodar e nem mesmo vantagem para as pessoas, para que elas venham a estudar desse tanto, 20 anos de suas vidas. Então observa, há uma inversão e você tem que estar atento a essa inversão, porque Deus vê isso aqui do lado contrário, às avessas. Então você diz, beleza, ora, Deus está olhando para a simplicidade. O diabo diz, uma moda, vamos fazer algo mais atraente, mais atraente. Quanto mais belo, quanto mais belo. Então, atrair pelas concupiscências dos olhos. Quanto mais belo, mais belo. E a beleza está em tudo. Em tudo há um design. Olha a ciência aparecendo aí no fundo de tudo. Em tudo está um design. Entende? Está tudo pensado para se contribuir para o melhor possível no sentido de vender a bugiganga. No sentido de vender a bugiganga. Entende? Tudo pensado, atraindo pela concupiscência dos olhos. Para começar tem que ser bonito. Entende? Porque o que é bonito cabe em qualquer lugar, cabe na sua sala, cabe na sua cozinha. Qualquer coisa que for bonita, ela cabe no seu banheiro. Entendeu? Ela cabe no seu carro, ela cabe no seu cabelo. Se for bonito, se for feio, meu amigo, aí, olha, pode ser até que seja boa a coisa, mas se for feio, ela não é muito conveniente na sala, ela não é muito conveniente, né? O belo. Então tudo tem uma beleza, tudo tem um design. E há apreciação por essa tendência. Porque todo mundo segue todo mundo, buscando as grandezas, buscando satisfazer o seu ego. Aquilo que é a própria morte de cada um, o próprio ego. A própria vida do seu ego é a sua própria morte. Quanto mais egoísta você é, quanto mais distante você está da vida. Quanto mais você ama o seu irmão antes de si mesmo, quanto mais você está próximo da vida. E é claro, quanto mais você ama a Deus sobre todas as coisas, quanto mais você amará o seu irmão. Então aprenda isso, tem uma inversão. É um conceito que frequentemente no mundo você encontrará as coisas de cabeça para baixo. Então não é difícil imaginar que você vai encontrar verdades onde você imagina que está a mentira. E você vai encontrar a mentira onde você suporia estar a verdade. Porque se trata também da subversão que eu tenho falado. De lobos em peles de cordeiros, né, permeando umas coisas às outras. E no fim, eles são os mesmos, na realidade. De um lado e de outro, e você diz, eu estou de um lado, ele está do lado oposto. Só que aqueles que estão do lado de cá, os ruins, eles são os mesmos que estão do lado de lá, os ruins, que até mesmo se conhecem e têm intercomunicação e tudo mais. Mas não muito publicamente, mas se conhecem, têm interesses em comuns. De lá dirigem, e os outros são a massa de manobra. De um lado e do outro. Entendeu? E as lideranças de um lado e do outro, a mesma coisa, mas fazendo parte do mesmo time, que está acima dos dois, da direita e da esquerda, a cabeça. As respectivas mãos, seus dedos e tudo mais. Então isso aqui que era conversão, que seria você descer desses montes egoístas e vir a ser um vale, ser um ninguém, porque ele diz que isso realmente é grandeza. Ele disse, eu sou o caminho. Olha, eu que sou, segundo a vista de Deus, essa vista aqui, é Ele quem está nesse topo aqui. Que isso daqui que é a realidade dos fatos e Ele está no topo de tudo. Entende? E que quanto mais grandes essas pessoas são, quanto menores eles são na realidade e na presença de Deus, entendeu? A visão do ser humano aqui, você está se humilhando, você está se tornando um nada, e aí, segundo Deus, aí que você está se tornando grande. Porque a própria inclinação nossa no sentido de subir essa montanha aqui é inimizade contra Deus. Nós ensinamos isso aos nossos filhos, a buscar subir essas posições aqui.
Confiar e se assegurar no sistema que gira em torno disso aqui. O econômico, o financeiro, o social, o sistema. Nunca em Deus. Então, por isso que deve haver uma morte, um nascimento em Deus. Esse aqui é o sistema de Deus. Ele disse, eu que sou grande, me fiz o menor de todos, que sou o maior de todos, que estou acima de todos. De si, me fiz a menor das criaturas, porque ele se fez um homem, e o homem é menor do que um anjo, então todas as criaturas celestes ficaram para trás, porque o anjo é o menor. E se fez um homem que é meio celestial, meio natural, que pode inclusive misturar o seu espírito. Se fez um homem, se fez menor do que os anjos, porque ele fez os homens menor do que os anjos, ele se fez menor do que os anjos, e de glória e honra coroou o homem, vindo ser um dele, um homem. Mas quando ele veio, ele se tornou o menor dos homens, o mais humilde dos homens. Ele não veio como você imaginaria, como numa linhagem real ou sacerdotal, que ele tivesse algum poder político ou religioso, por meio dessas instituições e coisas que nós estamos tentando viver por elas aqui, nesse reino babilônico. Não veio por elas, ele podia ter vindo numa grande linhagem de alguma coisa. Ou mesmo podia, ele sendo Deus, podia começar como um carpinteiro e terminar como um rei do maior império de todos os tempos. Ele não podia, se ele quisesse, sendo Deus, ele não podia começar um próprio reino dentro do reino de Roma e tomar tudo e, por fim, ser a maior potência do mundo? Claro que ele podia, mas ele disse, o meu reino não é desse mundo. Se ele fosse desse mundo, os meus pelejariam por ele. Não é desse mundo, não é pela força, não é pela violência. Porque isso seria você não entender as coisas, porque está tudo assim invertido, então você não compreende claramente as coisas. Mas isso seria lutar, mas lutar com as próprias armas deles. O que seria um erro, porque de todos os modos são as armas deles. Compreende? E Deus luta com as suas armas próprias. E a maior arma de Deus é o amor divino. É a bomba atômica de Deus. E então as pessoas estão crescendo aqui, tentando obter esse tipo de poder natural. Elas deveriam estar... Poder este que é corruptível. O próprio dinheiro, a Bíblia disse esses dias, não valerá nada. Ele enferrujará nas mãos daqueles que os têm. Mas as pessoas querem essas coisas. Elas serão envergonhadas porque buscaram e viveram por essas coisas. E não conheceram a Deus em tempo. Preferiram viver pelas coisas aqui naturais. Pela ciência, pela nossa civilização, ao invés de ter Deus como aquele que dirige seus passos e cuida dele. Porque aí não importa o que aconteça no mundo, se ele te dirige, você estará bem. O reino babilônico é esse aqui, governado pelo ego, no sentido de engrandecendo-se a si mesmo e tornando-se alguém, sobretudo sobre o outro. Porque se você, em muitos casos, observa, se você não pode crescer mais, você se satisfaz em diminuir o outro. Tornar ele mais pobre me torna mais rico, aquilo que eu tenho se torna mais precioso, mais escasso. O que é uma maldade? Não é preciso dizer das maldades que essas pessoas no topo que fazem, destruindo países e economias, e as pessoas perdem seus empregos e tudo mais, e tudo que assola esses países e lugares. Por conta de negócios e dinheiro, que é o que eles mais têm, inclusive. Certo? Então eles serão culpados disso um dia. Mas cada um deve fazer o caminho contrário aqui, mergulhar nas águas da vida aqui, ser batizado no Senhor Jesus Cristo aqui, na simplicidade de Deus, que é o caminho que Ele te ensinou. Ser humilde e simples, Ele disse, vós me chamais mestre e Senhor e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns aos outros. Agora, esse é mandamento do Senhor. Que cada um se faça tão pequeno quanto ele se fez. Que cada um mortifique a sua importância em prol do seu irmão. Para fazer do seu irmão a pessoa importante. E assim, não se preocupe, não tenhas cuidado de ti mesmo, porque o seu Pai está em todos e alguém terá cuidado de ti. Ele conhece a todos. Tá bem? Então aí é um outro conceito, está invertido as coisas em certos aspectos. Você vai observar que há uma força que atua no mundo que tem o trabalho e o cuidado de subverter o que Deus disse ser o melhor para a humanidade. Desde de você tirar a mulher do seu posto de dever e tudo mais, tudo isso é subvertendo aquilo que Deus disse. É invertendo o que Deus disse.
Então, porque a Bíblia disse, não podeis acrescentar um côvado à sua estatura. Mas aí um homem foi lá e criou uns sapatos de saltos altos. Como que para dizer assim, como não podemos? Veja, 15 centímetros mais altos. Ele disse, a mulher não convém que corte seus cabelos, é para ela como um véu. Eles vão lá pela moda, eles trabalham a mente das pessoas, colocam as pessoas ricas com vidas muito boas lá, com seus estilos de vida, que é para você desejar ser elas. Se você não conseguir ter os dinheiro delas, pelo menos ser parecido com elas. Ter o corte de cabelo delas, vestir as roupas delas, se portarem como elas. E eles só podem fazer isso por pessoas egoístas que vivem por si mesmos, pelos seus egos, por aquilo que elas são, porque elas querem serem belas, elas querem ser desejáveis tanto quanto a atriz lá que tem aquela vida lá está sendo nesse momento por ela e por todos que estão olhando. É por isso que o Facebook fez tanto sucesso, é porque ele é uma oferta para um ego enorme, um meio por onde ele pode ter fama. Cada rede social. Tudo que existe gira em torno do ego, se utilizando do ego das pessoas, que é o mal delas próprias, que é o engano, que é o erro de pensar que elas são essa pessoa exterior, o avatar dentro do jogo, e não a pessoa que está lá por detrás controlando o avatar. Que como pessoa diferente desse avatar, que ela então na vida real ela tem interesses diferentes. Não como um avatar agora dentro do jogo e as necessidades do jogo, mas aquele que realmente está por detrás do avatar e a vida real. E o que é que se deve, o que se requer que se faça. Então era por isso que eles faziam esforço em dizer, dá ao pobre, suprir aqueles que estavam aqui. Ele disse, entrai no gozo do Senhor, porque quando eu tive frio me vestiste, quando eu tive fome me alimentaste. Então disseram para ele, quando te fizemos isso, Senhor? Ele disse, quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim o fizestes. Essa era a importância que ele dava a essas coisas. E no Velho Testamento ele está falando o tempo todo, por conta dessa situação aqui, que então havia aqueles que eram menos prestigiados. E a esse ele queria dar maior cuidado, seriam as viúvas, os órfãos, aqueles que não tinham ninguém por eles, que não viria de parte nenhuma honra ou amparo, por conta de todo o sistema do jeito que ele é realmente. Então havia-se ter um cuidado. E a mensagem de Jesus Cristo envolvia o cuidado com o pobre, do necessitado. E repartir com aquele que não tinha. Você tem demais. E ele disse, ele olha para essas coisas, ele dá valor a essas coisas. Ele mandou Pedro lá na casa do centurião. Eu creio que foi ele que disse a Bíblia que as esmolas dele tinham subido à presença de Deus, aquilo que ele fazia em benefício do pobre e necessitado. Porque Deus é Deus desse povo pobre e necessitado. Não é do grande lá em cima não, lá em cima lá eles têm umas religiões bem estranhas para dizer para você. Entendeu? Mas Deus é Deus do pobre e o necessitado, Deus é Deus do pecador. Também, não é os grandes aqui em cima religiosos aqui em relação à religião, essa é uma pirâmide da religião. Quem é que está aqui no topo aqui? Os grandes religiosos. Quem é que está no topo desse negócio aqui religioso aqui? Grandes pessoas religiosas. Mas Deus é Deus do pobre. Deus é do pecador aqui embaixo aqui. Um pecador que pode se arrepender e se ver um pecador. E ter vergonha de si mesmo perante Deus. Tão sincero ele é. Esse encontrará a Deus. Mas ainda com a sua vergonha, abre sua boca para confessar diante de Deus a verdade daquilo que ele é. Sou mau, ruim, Senhor. Olhar para o seu filho me faz ver quão sujo eu sou. Olhar para a nobreza dos sentimentos dele, do como ele viveu e do que ele abriu mão. Meditar na vida dele um pouco me faz chorar. A olhar e ver a minha vida. Eu me envergonho de pensar nas coisas grandes que eu pensei ser um dia, podendo ele ser tão grande e abrir mão de todas essas coisas para me ensinar uma mensagem, um caminho. Glória a Deus. Então você tem motivo para regozijar e se alegrar ao ver o grande passo que ele deu para te ensinar, para te mostrar o caminho. Compreende? E há uma força invertendo todas as coisas aqui e a humanidade vai aceitando porque ela não discerne isso. Então, quando estamos caminhando, a beleza está caminhando para desnudar as mulheres e nós não percebemos isso. Que os próprios conceitos que temos do que é bonito e tudo mais é segundo o nosso ego.
Porque segundo Deus, a beleza estaria na simplicidade. Ser simples seria bonito. Não procurar ser belo seria bonito. Não procurar exercer uma influência sobre o outro. A concupiscência dos olhos do outro. Assim, cada um vestiria-se de maneira mais modesta possível, procurando não derrubar o seu irmão pelas concupiscências que nele há, as quais ele inclusive não pode evitar, até que ele nasça de Deus e seja uma nova criatura. Bom, já é tempo, olha, mais de 1 hora já, que era para ser só um adendozinho. Mas aqui está um outro conceito que você deve perceber, que para Deus as coisas são o contrário. Então a grandeza de Deus, é por isso que ele disse, a minha força se aperfeiçoa é na fraqueza. É no você se tornar pequeno e ser um nada é que eu sou forte em você. Enquanto você tem força própria, força política, força financeira e todas as suas próprias forças, eu não posso fazer por você, você sempre tem força para fazer. Sua varinha de condão é maravilhosa, ela realmente realiza quase todos os seus desejos. Então às vezes eu tenho que colocar você numa cama de aflição, onde o seu dinheiro não pode fazer muito, né? Então poder falar com você. Porque de outro modo eu não consigo, você não tem permitido a Deus fazer nada por você, se mostrar a você. Você não tem tido fé o suficiente, mas então tenha fé. Dê um passo em direção a Deus. Faz força no princípio, porque no princípio você tem que fazer força, mas depois que você morre para si mesmo, isso aqui é algo que te puxa para dentro cada vez mais. Mas no princípio você tem que fazer força contra si mesmo, para vencer a si mesmo, para mortificar o seu eu, sabe? E ouvir a palavra de Deus é o que faz isso. É o que te faz conhecer a si mesmo e o quão ruim que somos. Faz conhecer a esse Deus, então temos nós temos algo com que nos compararmos. Com o que seria o correto e o justo. O que seria agradável. E pensa um pouco, o que seria o mundo se o mundo fosse feito de Jesuses, como o próprio Senhor Jesus Cristo, que somente amou a todos? O que seria do mundo? Será que existiria alguma política no mundo? Será que alguém reclamaria em algum lugar direito sobre alguma terra ou alguma coisa assim? Será que alguém reclamaria algum tipo de religião, senão o amor e a justiça e a paz e a confiança e a honestidade e todos esses valores tão preciosos? Então o que seria do mundo? Não seria de novo um outro jardim do Éden? Nenhum pensamento mau entre as pessoas, somente o bem, visando sempre o bem do próximo. Então é um mundo aquietado, porque ele habita em segurança no meio de um povo amável, que não precisa estar investindo em segurança, porque entre eles não tem quem está tirando a segurança de ninguém. Deus, ele mesmo é a segurança deles. Então veja, é exatamente isso, invertido. O grande, na realidade, é pequeno. E o pequeno, quanto mais pequena a pessoa consegue se fazer, quanto mais ela está se tornando grande na presença de Deus. Então é isso, é uma inversão. Você tem que observar ela em alguns aspectos, você pode perceber ela. Entende? Por exemplo, o mundo sendo direcionado para o ego. E ele funciona explorando o ego das pessoas. E as pessoas se tornam cada vez mais egoístas, mais egoístas, mais egoístas. Por fim, essa nova ferramenta do celular é um caixotinho para se tornar mais egoísta. Você dará menos atenção às pessoas, você viverá menos com as pessoas, você dará mais atenção a um caixotinho. Entendeu? Só porque tem algumas imagens de algumas coisas que você supostamente gosta muito na vida, mas você prefere falar com a caixinha do que com as próprias origens das imagens que estão na caixinha. Entende? Então, observa e presta atenção. Tem muita coisa invertida. Grandeza é pequenez. Você diz, riqueza é segurança. Não, Deus sempre disse que quão difícil é para os ricos eles entrarem no reino de Deus, porque afinal de contas eles estão longe, eles têm um caminho árduo, eles têm muita coisa que eles abrirem mão. Que era o que aconteceu com aquele jovem rico. Ele era tão rico, ele não pôde abrir mão do que ele tinha. Ele fez foi mais, ele construiu foi com celeiros maiores, que é o que nós fazemos o tempo inteiro.
Se nós alguma vez fizemos celeiros, precisamos garantir que vai que o ano que vem não chova. Agora, não bastava 10 anos garantidos. Falou, olha, você tem demais, por que você não reparte com quem não tem? Não, eu vou ter que garantir 20 anos. Vou aumentar o meu celeiro, em vez de eu dizer, bom, meu celeiro que eu já fiz está abarrotado, vou pegar e vou doar o restante. Não, farei celeiros maiores. De modo que é o que nós fazemos, as coisas se tornam obsoletas. A computação, nossas pecinhas cada vez menores e mais potentes. Por outro lado, a parte de software cada vez requer mais e mais da máquina. Então, quer dizer, por um lado ele aumenta e por outro lado, de que me adiantou? 40 gigas podia comportar os arquivos que um computador de uma família produzia. No princípio, 40 gigas. Hoje você tem 1 tera e mesmo assim ele está lotado, abarrotado. Qual que é o problema? O problema é que então cada um está explorando esses avanços. Em vez da coisa relaxar, eles avançam e apertam a coisa de novo. Assim é a obsolescência programada, certo? Então é isso, medita sobre isso. Tem uma inversão aí. Seus próprios valores podem estar já subvertidos e invertidos. Só medita sobre isso, porque pode ser que se faça perceber algumas coisas que não deveriam ser como são. Como no caso das mulheres, né, fora dos seus lugares, e mesmo os homens também. E é isso. Espero que não esteja tomado muito seu tempo em vão. Espero que seja útil perceber que há uma inversão. Que você eventualmente vai encontrar, por exemplo, aquilo que você fala assim, é Deus, é porque é a direita, porque é a religião, porque então é Deus. E quando na realidade não há Deus naquilo lá. Parece-se muito, mas não é. Entende? Por outro lado, você vai olhar naquilo e você fala assim, demonizaram, você horóscopo, isso e aquilo, e você vai encontrar uma ou outra verdade lá no meio deles. A verdade espiticada, espalhada em todas as partes. E você não encontra ela onde você buscaria, que é na própria religião, e ela está espalhada por diversas outras religiões, partes, fragmentos da verdade aqui, ali, acolá. Entende? Não estou dizendo para você correr atrás dessas informações e se pautar por elas, porque teria que ter revelação para você poder discernir o que é e o que não é certo lá. O que é o que está certo. Entende? Mas estou te dizendo isso, que isso é assim, por exemplo, você vai encontrar debaixo, enterrado sob o comunismo, uma verdade bíblica tão incômoda que era a comunidade cristã. E o modo como eles atuaram, e o como eles prosperaram, e como que... Entende? Que foi justamente o fazer isso. Isso em ação, o reino messiânico, levando isso aqui. E aí, por fim, diz a Bíblia lá que ninguém tinha falta de nada, e todo mundo tinha de tudo, e tudo era de todos. O reino messiânico. Tá certo? Então imagina isso, essa é como uma correia de um tanquinho que você torcesse ela assim, o cruzamento é a intersecção entre esses dois pontos lá, e é claro, de um dos lados vai ficar invertido então, e as coisas vão ficar invertidas de alguma maneira. Bom, até logo, um abraço.